Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo da busca em profundidade para digrafos. O que são digrafos? Digrafo é uma construção para o português da palavra em inglês digraph, que por sua vez é uma abreviatura de directed graph, grafo direcionado. Então nós vamos trazer essa palavra digraph, directed graph do inglês, para o português usando digrafo. Então, antes de começar o algoritmo, vamos ver um exemplo de digrafo. Então, aqui nós temos um digrafo com os nós rotulados, né, com letras minúsculas, tá? Seguindo aí a ordem do alfabeto. E aí vocês vão reparar que cada aresta agora é uma aresta direcionada. Então, por exemplo, de A para B, essa aresta ela só pode ser percorrida no sentido do vértice A para o vértice B. E não no sentido do vértice B para o vértice A, que já é uma diferença em relação ao grafo. E aí vem a pergunta natural: como eu faço, então, para ir de um vértice A para o vértice B e também do vértice B para o vértice A? Então, nesse caso, você vai criar duas arestas direcionadas. Por exemplo, aqui entre A e C. Eu crio uma aresta direcionada de A para C e depois eu crio outra aresta direcionada, independente da primeira, de C para A. Então, na prática, aqui para a nossa busca, é como se essa aresta fosse uma rua de mão dupla, de A para C e de C para A, mas em termos aqui da nossa formalização do digrafo, nós vamos ter duas arestas direcionadas. Então, interessante é que no caso de A e B, isso não é possível. Se eu quiser ir do vértice B para o vértice A, eu vou ter que fazer um caminho direcionado. Eu vou ter que ir de B para C e de C para A. Então, eu faço um pequeno roteamento aqui no C. O conceito de caminho também passa a ser o de caminho direcionado. Então, o caminho só pode ser percorrido no sentido das flechinhas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um caminho direcionado de H até o vértice A, se eu quiser, mas eu tenho que usar o sentido das arestas. H para F, F para G, G para E para B, B para C, C para A. Então, moral da história, no digrafo, as arestas e os caminhos têm que ser percorridos no sentido dado às arestas, que para visualização são essas flechinhas colocadas sobre as arestas. Então, agora se coloca a questão: como que eu vou, então, fazer a busca em profundidade que eu já vi nas duas aulas anteriores para grafos? Como é que eu traduzo essa busca para digrafos? Então, vamos ver como fica. Então, agora eu retorno aqui para o nosso algoritmo de busca em profundidade para digrafos. Então, eu vou ter uma inicialização. Esse T, novamente, vai ser o meu relógio global, meu relógio de tempo global. Ele vai começar com 0. Cada vértice agora, como antes, vai ter a sua profundidade de entrada, que é o tempo em que a busca alcança o vértice pela primeira vez.
e a profundidade de saída do vértice, que é o tempo em que ele saiu da busca, o tempo em que o processamento daquele vértice se encerrou. Então, todo vértice vai entrar no valor PE de V e vai sair da busca no valor PS de V. Todo mundo também vai ter um pai na árvore, que na verdade agora vai ser uma floresta de profundidade. Nós vamos ver que na busca em profundidade vai ser comum nós termos várias árvores. Nós já vamos ver o exemplo. E como é que eu chamo a busca em profundidade? A busca em profundidade está batizada aqui com o procedimento, a função P de V, que é profundidade a partir do vértice V. É uma chamada de função. Mas eu vou fazer aqui não uma única chamada externa, mas eu vou fazer várias chamadas externas até conseguir visitar o grafo todo. Então a chamada externa é assim: enquanto existe um vértice V no conjunto de nós do grafo, tal que PE de V igual a zero, ou seja, ele ainda não foi alcançado pela busca, então, o que eu faço? Chama a função de busca a partir de V. E então essa função vai marcar, visitar vários vértices. Quando eu terminar esse processo, eu vou fazer um outro loop. Se houver mais vértices ainda não marcados, eu recomeço a busca numa nova raiz. Essa dinâmica a gente vai ver agora na simulação. Isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês é a inicialização e a chamada externa. Como é, né, o núcleo desse procedimento P de V? Então está aqui. Ele é muito parecido com a função para grafos. Então, da mesma forma, quando eu chamo a busca no vértice V, eu atualizo o meu relógio, somo 1 no relógio, marco o tempo de entrada do vértice V com o tempo do relógio, e agora eu vou visitar os vizinhos de V. Uma diferença aqui é que são os vizinhos de saída. O que são vizinhos de saída? Então, por exemplo, o vértice A ele tem 3 vizinhos de saída: o B, o C e o D. Os vizinhos de saída são os nós para onde ele pode ir usando uma aresta direcionada. Então, por exemplo, o A não pode ir para o E, mesmo porque não tem nenhuma aresta direcionada de A para E. Tá? Outro exemplo, o C ele não pode ir para D. O D não é vizinho de saída do C, por uma aresta direcionada. Tá? Então, o vizinho de saída de um nó são todos os nós para os quais eu posso ir usando uma aresta direcionada. E tem também os vizinhos de entrada. Por exemplo, o C é vizinho de entrada do A. Então, o A tem 3 vizinhos de saída, que são B, C e D, e um vizinho de entrada, que é o C. Ele recebe uma aresta do C. Observe que C é simultaneamente vizinho de saída e de entrada do A. Isso nem sempre acontece. Então, aqui no algoritmo, quando eu chego no vértice V, eu vou olhar para os meus vizinhos de saída. Então, aqui vai ser um conjunto de vértices pertencentes à vizinhança de saída, neighborhood out. Tá? No caso de grafos, eram só os vizinhos. Qualquer vizinho era vizinho de saída. Agora não. Eu vou ter os vizinhos de saída e os de entrada. Então, quando eu chego no vértice V, eu só posso continuar a busca para os vizinhos de saída. Então, eu vou olhar meus vizinhos de saída.
Se o meu vizinho de saída não foi alcançado ainda pela busca, eu vou fazer o então. Caso contrário, eu vou fazer o senão. Então, temos dois casos. Ou o vértice para o qual eu estou olhando é novo, nunca foi visitado, ou ele já foi visitado. No caso de ele nunca ter sido visitado, o PE dele é zero, então eu faço a mesma coisa que eu fazia para os grafos. Eu marco VW como uma aresta azul da minha floresta de profundidade, então o V vai ser pai do W, então eu digo que o pai de W é V, porque V é o vértice que alcançou o W pela primeira vez na busca, e isso é feito com uma aresta azul da árvore de profundidade, e eu chamo a profundidade agora a partir desse filho W de V. É uma chamada recursiva, como que nós fizemos para grafos. Ok? Então é como se o pai passasse o token para o filho continuar a busca. Quando o filho retornar, aí o pai continua o processo dele. Aquela ideia de esgotar o filho antes de esgotar o pai. Ok? Agora, quando o V olha para o W pode já ter sido marcado. Aí eu vou visitar uns outros tipos de aresta. Se o W ainda não saiu da busca, vai ser uma aresta de retorno. Caso contrário, se o W já saiu da busca, eu pergunto. Se o V entrou antes do W, aquela aresta é de avanço. Se o V entrou depois do W, aquela aresta é de cruzamento. Agora não dá para entender direito como funcionam exatamente essas arestas vermelhas, amarelas e verdes, mas nós já vamos ver isso na simulação. Quando eu acabar de processar o vértice V e visitar todos os seus vizinhos de saída W, eu terminei o processamento do V. Atualiza aqui o clock, o relógio, e marco o tempo de saída do V. Então vocês vão encontrar muita semelhança desse código com o código da busca em profundidade para grafos. Só essa parte do senão que é um pouco diferente. A gente já vai ver como é que isso funciona. Então vamos simular. Oi, professor, Pois desculpa. não, pode perguntar. Essa parte do clock que você diz incremental é próprio, né? Você não pega o clock do sistema. Não, é um clock para a busca. Tá bom. Ele começa em zero aqui, Uhum, e eu vou marcando os tempos de visita, de entrada e saída dos vértices no processamento. tá bom, obrigado. Tá bom? Mas se você quisesse usar o clock do sistema, poderia também. O efeito seria o mesmo. Tá? Porque quem foi visitado antes vai ter um clock menor. Tá? Então vamos lá. Vamos simular o nosso algoritmo. Então, no início, todos os vértices estão com as suas profundidades de entrada e saída zeradas. Então ninguém foi marcado ainda. Então vamos começar a busca. Vamos escolher uma raiz. Vamos supor que eu chame P de A. Então eu marco A e ele entrou no tempo 1. Agora vamos processar os vizinhos de saída do A. Temos o B, o C e o D. Tá? Então vamos começar pelo B, que é o primeiro. Então reparem, o B é novo. Ele não tinha sido marcado ainda. Olha, aqui ele está com zero. Então essa aresta é azul. É a aresta da nossa floresta de profundidade. Nesse momento, o pai de B é A na floresta. E o B entrou no tempo 2.
Nesse ponto, eu vou suspender a execução do P de A e vou passar o token para o filho. Agora eu estou executando a função P de B. A função P de A vai lá para o fundo da pilha. É a mesma dinâmica da busca em profundidade para o grafo. Igual. Tá? Mas para não poluir muito o slide, e mesmo porque vocês já conhecem como funciona aquele esquema, que eu já mostrei nos slides anteriores, eu não vou repetir tudo aquilo para não deixar muito pesado aqui o algoritmo, tá? Não quero deixar pesada essa simulação. Então, o A passou o token para o B entrou no tempo 2, e o B só tem um vizinho de saída, que é o C. E o C é novo. PE de C igual a 0. Então, de novo, o B é pai de C, essa aresta é azul, e o C é marcado e entra no tempo 3. Quais são os vizinhos de saída do C? Só tem um, que é o próprio A. Tá? É o próprio A. Aí a gente teria que voltar no código, porque o A já está marcado. Então, aqui no código, pessoal, o V agora é o C. Eu estou no P de C. E o W é o A. Então, o C está olhando o A. Só que o A já entrou na busca. Então, isso aqui é falso. Ele já está marcado. Então, eu venho para o C não. Quando eu entro aqui no C não, eu olho que PS de A ainda é 0, porque o A não saiu da busca. Ele está lá no fundo da pilha. Então, essa aresta vai ser uma aresta de retorno. Então, quando C olha o A, ele vai ver que o A não saiu da busca ainda, não acabou o processamento dele, então essa aresta é vermelha de retorno. A aresta vermelha não faz parte da floresta de profundidade. Somente as azuis vão fazer parte da floresta de busca. Essas outras arestas eu estou colocando aí com finalidade didática, porque elas têm outras aplicações. Mas em muitos casos, você faz a busca olhando só as arestas azuis. As restantes você nem olha. Então, aquela parte do então, a gente nem considera no código, em muitas aplicações. Agora, o C, pessoal, não tem mais vizinhos de saída. Acabou. Você não tem mais ninguém para visitar. Então, ele vai sair no tempo 4. Então, nesse momento, ele sai da pilha e o token volta para o pai dele. Quem chamou ele? P de B, que está lá. Agora, B está no topo da pilha. Então, a bola volta para o B. B tocou a bola para o C, C devolveu a bola para o B, porque ele já acabou o processamento. Só que o B não tem mais vizinhos de saída, reparem. Então, o B vai sair no tempo 5. Se vocês quiserem olhar isso no código, tranquilo. Quando o comando for, o comando para, acaba, você vai somar 1 no relógio e terminar o processamento do vértice. É isso que aconteceu aqui, tanto no caso do C, que acabou e saiu no tempo 4, voltou para P de B, que vai sair no tempo 5, que agora devolve o token para o A. Então, agora eu estou em P de A, de novo. Agora vamos ver. O A tem mais vizinhos de saída para serem processados. Reparem aqui. Essa aresta ainda não foi colorida, de A para C. Então, o A tem que ver o que fazer com esse vizinho de saída. E o A tem esse vizinho aqui, que é o D. Então, vamos supor que o A visitou primeiro o C. Ora, o C já está marcado. E o C já saiu da busca. Então, essa aresta aqui é de avanço. É quando
um ancestral está visitando um descendente. Repara que o C é descendente de A porque ele é neto de A. O A é pai de B e o B é pai de C. Então, o C é neto de A. Então, quando o A olha para o C, está olhando para o seu descendente, no caso, para o seu neto. Então, essa aresta é de avanço, porque o A entrou antes do C. Então, é o ancestral olhando para o descendente. É o contrário da aresta de retorno, que acontece quando o descendente olha para o seu ancestral. Aqui o C está olhando para o avô. Então, essa aresta vai existir se o avô ainda estiver na pilha. Se o avô estiver na pilha, se esse nó, desculpem, estiver na pilha, ele é ancestral, no caso aqui, avô. Então, essa aresta é de retorno. Então, aqui são dois momentos, né? O ancestral, desculpem, o descendente olhando para o ancestral, retorno, e aqui o ancestral olhando para o descendente, avanço. No código, é bem simples. O A está olhando C, então, de novo, estou executando o P de A e o W aqui é C. O C já está marcado, eu entro no C não. O C já saiu. Se você olhar lá o PS de C, ele já saiu da busca. Então eu venho aqui para o C não, e aí quem entrou antes? O A ou o C? No caso, quem entrou antes foi o A. Então o A é ancestral do C. Então eu entro aqui e eu vou marcar como aresta amarela de avanço. Essa aresta aqui. Tá bom? Agora o A vai olhar para o seu vizinho de saída D. Só que o D é novo. Então, aresta azul. O D é filho de A, o A é pai de D. D entra no tempo 6, ó. Que o clock estava no tempo 5. Agora vamos processar os vizinhos de saída do D. Só tem um, que é o C. E o C já está marcado. Então, o C não vai ser filho do D. E o C também já saiu. Então, não é aresta de retorno. Vai ser avanço ou cruzamento. Agora eu olho quem entrou antes. O D ou o C? Quem entrou antes foi o C. Só você olhar aqui. O C entrou no tempo 3 e o D entrou no tempo 6. Então, eu comparo. Eu estou olhando para um nó que entrou antes de mim e já saiu. Então, essa aresta é cruzamento. É a diferença no caso do A. Se você voltar aqui um pouquinho, eu estou olhando para um nó que já saiu também. Só que eu entrei antes dele. Então, eu sou ancestral dele, aresta de avanço. No caso do D, eu estou olhando para um nó que já saiu. Só que aqui, no caso, ele entrou antes de mim. Então, cruzamento. Estou olhando para um passado, um nó que já entrou e já saiu. Então, ele não é nem meu ancestral, nem meu descendente. Não tenho relação nenhuma com ele. Isso é marcado pela aresta de cruzamento. Então, no nosso código, voltando, dando um replay, eu estou processando P de D, então o V é D, e o vizinho de saída dele é o C. O C já está marcado, então não vai ser filho, venho para cá. O C já saiu da busca, então não pode ser ancestral. Aí eu vou comparar. Quem saiu antes? O D ou o C? Desculpa, quem entrou antes? O D ou o C? Aí eu vou olhar como o V é D e o W é C, e eu vejo que o W entrou antes, então o PE de W é menor que o PE de V. Então eu vou para esse C não e a aresta de cruzamento. Essa aresta de cruzamento.
e aí o D acabou o seu processamento, sai no tempo 7, devolve para quem chamou, devolve o token para o A não tem mais ninguém para visitar, o A sai no tempo 8, e aí se você não fizer mais nada, a busca termina. Olha só que interessante. Partindo do A e seguindo o fluxo aqui das arestas, eu só consigo visitar essa parte do digrafo. Não tem como eu visitar as outras partes do digrafo por causa dessas direções. Então, o que eu faço para continuar visitando? Tenho que escolher uma nova raiz. Eu escolhi a raiz A e agora eu vou escolher uma outra. É isso que nós fazemos aqui. Existem vértices que ainda não estão marcados. Então, eu vou escolher uma nova raiz e começar uma nova árvore para continuar minhas visitas. Então, eu visitei esse pedaço aqui. E agora minha nova raiz vai ser o E, que vai entrar no tempo 9. Agora eu vou andar um pouco mais rápido na simulação. Primeiro vizinho de saída do E é o B. O B já está marcado, então não vai ser filho. O B já saiu da busca. O PS dele é diferente de 0. Então não é aresta de retorno. Quem entrou antes? O B ou o E? O B entrou antes, entrou no tempo 2 e o E está entrando no tempo 9. Então, cruzamento. Mesmo caso de D e C. Agora o E olha o F, só que o F é novo. Então, ele é filho. Aresta azul, o F é marcado, entra no tempo 10. Agora eu passo o token para o F. Agora a busca continua do F. F agora vai visitar seu único nó de saída, seu único vizinho de saída, que é o G. Então, aresta azul. O G vai entrar, então, no tempo 11. Agora o token está com o G. Agora o G vai olhar seus vizinhos de saída, só tem um, que é o E. Então, estou olhando essa aresta aqui. Só que o E já está marcado, então não vai ser filho. Só que o E ainda não saiu. Então, ele é ancestral. Se ele não saiu, ele está lá no fundo da pilha, é meu ancestral. Então, essa aresta aqui é retorno. Agora, reparem, o G acabou, não tem mais vizinhos de saída, ele sai no tempo 12. Devolve para o F. Não tem mais vizinhos de saída, o F sai no tempo 13. Devolve para o E. O E ainda tem vizinho de saída, que é o G. Então, vamos lá. O G já está marcado, então não vai ser filho. O G já saiu, então não vai ser ancestral, não é aresta de retorno. Então é só olhar quem entrou antes. Quem entrou antes, o E ou o G? Bom, aqui quem entrou antes foi o E. O E entrou no tempo 9 e o G entrou no tempo 11. Então é uma aresta de avanço. Ancestral para descendente. Amarela. E aí o E não tem mais vizinhos de saída, ele vai sair no tempo 14, pessoal. E continua havendo nós não visitados. Então, escolha uma nova raiz, que é o H, uma nova árvore, que vai entrar no tempo 15. Aí o H só tem um vizinho de saída, que é o F. O F não é novo, então não vai ser filho, então essa aresta não é azul. O F já saiu, não está mais ativo, então não é retorno para um ancestral, então não é aresta vermelha. Agora é só ver se é amarelo ou verde. Quem entrou antes? H ou F? Quem entrou antes foi o F, no tempo 10. O H só entrou depois, então é cruzamento. Eu estou olhando aqui para o passado. Então o F não vai ser nem meu ancestral, por aresta de retorno,
nem meu descendente por aresta de avanço. E o H acabou. Não tem mais o que fazer aqui. Ele sai no tempo 16. Um tempo de vida bastante breve. E interessante, pessoal, essa terceira árvore só tem um nó. A primeira árvore com raiz A, ela tem 4 nós e 3 arestas. A segunda árvore com raiz E tem 3 nós e 2 arestas. E a terceira árvore é trivial, só tem o H. Um nó e nenhuma aresta. Para continuar a busca, inaugurar uma nova raiz. Então, naquele loop do enquanto, vou procurar um nó que ainda não foi visitado. Pode ser o I, pode ser o J. Digamos que eu escolha o I. Então, ele vai entrar no tempo 17, vai visitar o J, que é o seu único vizinho de saída. Então, é aresta azul, porque o J é novo. Então, o J entra no tempo 18, é filho do I. Agora, o J tem vários vizinhos de saída. Então, vamos começar com o H. Vamos seguir a ordem alfabética? Não. Vamos começar com o H. O J olha para o H. O H já está marcado, então não é filho. O H já saiu, então não é ancestral, não é aresta de retorno. O H entrou antes, então é cruzamento. Aresta verde. Agora o J vai olhar o G, mesma coisa. Outro cruzamento, porque o G entrou antes. Agora o J olha o I, só que o I não saiu. PS de I igual a 0, então é meu ancestral. Então, aresta de retorno de um descendente para um ancestral. E aí o J acabou, sai no tempo 19, devolve o token para o I acabou, sai no tempo 20 e terminou a busca, pessoal. Por que eu usei 20 tempos de relógio? Porque eu tenho 10 nós. Cada nó entra uma vez e sai uma vez. Então, cada nó vai usar o relógio 2 vezes. Então, o relógio vai ser 2 vezes N, onde N é o número de nós. Então, recapitulando, voltando ali no código, quando V visitar W, se W é novo, vai ser filho dele, aresta azul. Caso contrário, o W não é novo, ele já entrou na busca. Aí eu pergunto se ele já saiu. Se ainda não saiu, está na pilha. Então é meu ancestral. Então essa aresta é de retorno. Agora, se ele já saiu, aí tem 2 casos. Se o W entrou depois de mim, então eu sou mais antigo do que ele. Então eu sou ancestral dele. Então é aresta de avanço. Agora, se, por outro lado, o W entrou antes de mim, então ele é um cara do passado. Ele entrou antes de mim e saiu antes de mim. Antes de eu entrar até. Então é uma aresta de cruzamento. Ele não é nem meu ancestral, nem meu filho, nem meu descendente, nem nada. Ele não tem relação, né, de parentesco comigo. Então eu marco isso com aresta de cruzamento. Então, simulando aqui a busca rápido, nós vemos que ela é muito rápida, essa busca. Cada aresta é olhada exatamente uma vez. Não é que nem no caso do grafo, que cada aresta pode ser olhada de A para B e de B para A. Toda aresta tinha 2 momentos, né? Aqui não. Toda aresta tem um só momento. É olhar da origem da aresta para o término da aresta. Ela é olhada uma vez. Então, essa busca é muito rápida, ela não tem redundância. Toda aresta é visitada exatamente uma vez. E todo nó também é marcado exatamente uma vez. Eu chamo a recursão, a partir dele, uma única vez. Então, é um algoritmo extremamente rápido. E com isso a gente encerra
a explicação da busca em profundidade para de grafos. Toda aí a mecânica dessa busca já foi explicada. Então, na aula que vem, nós vamos continuar explorando propriedades dessa busca. Que aplicações eu poderia resolver utilizando esse algoritmo aqui? E eu também vou mostrar uma implementação desse algoritmo em Python, com a novidade de que eu vou eliminar a recursão. Esse algoritmo ele é recursivo. Se vocês olharem a função de busca, ela chama a si mesma aqui dentro. Então, quando eu fizer a implementação, eu vou fazer uma versão sem a recursão, só usando pilha, para que vocês vejam aí que eu posso implementar de outras formas. Então, agora, pessoal, eu vou encerrar a gravação. Professor? Só um momentinho. Você quer perguntar dentro da gravação ainda ou fora da gravação? Não, pode encerrar, pode encerrar. Então, obrigado aí pela atenção de vocês.